Olá, boa noite a todos, boa noite, Rosália. Boa noite a todos. Boa noite, Renato. Boa noite. Cláudio. Boa noite, Cláudio. Boa noite, marido de Rosália. Boa noite. Nós estamos aqui acompanhados dele, ele não tá dando para ver aí não, mas ele tá aqui nos dando suporte moral, né? Exatamente. Então, nós estamos começando mais um podcast Ser Fraterno. Estamos muito gratos por estar aqui. Hoje a nossa convidada é para lá de especial, é uma pessoa que, apesar de eu não ter uma convivência próxima, desde que eu cheguei aqui em Jataí, eu acompanho o seu trabalho no Amor Exigente, né? Eu, como profissional da área da educação, assim que eu entrei, né, na instituição de ensino, assim que eu ingressei nas minhas tarefas no serviço público daqui, era uma das propostas, né, da Secretaria de Educação que os professores participassem para que eles pudessem ter competências para auxiliar as famílias, né, as crianças, os jovens, nas questões relacionadas às dificuldades não só de dependência química, mas também as dificuldades de dependência emocional, de desequilíbrios emocionais, né? E aí foi nesse interim que eu te conheci, né? Conheci assim de longe, sem ter essa proximidade, mas assim, respeitando demais o trabalho que não só você, mas todos os integrantes do Amor Exigente faz, né? E aí eu gostaria que você se apresentasse, por favor, né, para o pessoal saber por que esse convite foi feito, né, pelo assunto que nós estamos tratando, nós vamos tratar hoje, né, e fala um pouco da sua história com o espiritismo, da sua história com essas atividades sociais que são tão importantes, né, para a construção da nossa sociedade. Boa noite novamente. Meu nome é Rosália de Assis. Sou professora aposentada agora, trabalhei 35 anos, trabalhei sempre com os maiores. Só depois que eu aposentei que eu comecei o trabalho com crianças e tentando esse trabalho de valorização da vida, de uma forma assim bem mais especial. Eu sou estudiosa do espiritismo, né? Fazemos alguns trabalhos, faço algumas palestras, né? E amanhã mesmo eu vou fazer uma na Força do Amor de manhã. E nós temos um estudo aqui no Centro Espírita Allan Kardec, às quintas-feiras, sobre o Livro dos Espíritos. E é um trabalho que eu estou muito feliz por estar participando dele. Nós temos também um trabalho às terças-feiras, à noite, que é um trabalho de estudo e um trabalho mediúnico depois. E desse trabalho, nós fazemos um trabalho social aqui no centro. Sim. Nós atendemos famílias carentes, nós temos um grupo, a gente visita as famílias, e no terceiro sábado do mês, essas famílias vêm aqui ao centro com as crianças, e aí nós temos palestra para as mães de orientação, para as crianças, evangelização, fazemos um lanche e distribuímos uma cesta básica e outras coisas que a gente consegue durante o mês. Então é um trabalho pequeno, mas é um trabalho que me deixa feliz de fazer. E a gente pensa assim que é pequeno, né, no nosso olhar, né? Porque a gente não imagina o quanto de pessoas a gente atinge através daquelas que estão aqui. Por mais que a gente pense que é pouco, né? E assim, e realmente o trabalho social é um trabalho de formiguinha, né? Não é um trabalho que a gente possa se vangloriar de fazer. Porque é um trabalho de formiguinha. E eu acho que é um trabalho muito necessário. Necessário, né? justamente. Principalmente, eu acho que para nós espíritas, que temos essa obrigação social de auxiliar o outro. Sim. Né? Porque nós estamos aqui com esse objetivo. Né? Justamente. De aprender mais, de crescer, de auxiliar. Né? Nós não podemos ficar aí
escondidos no comodismo Sim. e deixando as coisas acontecer. Né? Sim, e quando a gente pensa que o trabalho mas só o trabalho dessa casa, mas só o trabalho desse grupo, mas só o trabalho dessa pessoa, quando a gente pensa que esse trabalho é pouco, tem muitas pessoas que se desmotivam de realizar o trabalho por achar que é pouco. Mas o Chico Xavier, ele falava que ele não era Chico, ele era Cisco. E olha o tamanho do trabalho que ele fez aqui, né? Porque nós fazemos um trabalho também no Albergue São Vicente de Paulo. Uhum. Esse trabalho, eu sou muito feliz por realizá-lo, porque nós começamos em 83. Uhum. Eu tinha 2 aninhos. Mesmo com a pandemia, assim, a gente nunca deixou de realizá-lo. Todo último domingo do mês, nós fazemos uma festa de aniversário para os aniversariantes do mês. E eles ficam muito felizes. Uhum. E eu fico mais ainda do que eles. Sim, sim. A gente sabe que esse trabalho é um trabalho é uma via de mão dupla, né? Porque a gente pensa que a gente está ajudando, mas quem está sendo ajudado é a gente. Exatamente. Isso mesmo. Nós vamos, então, falar sobre qual é o nosso tema de hoje, né? Vou fazer uma abordagem sobre as mensagens que nós buscamos associar ao tema de hoje. O nosso tema de hoje é Disciplina é Liberdade. Esse é um trecho de uma música que nós vamos falar, um pouco mais tarde no nosso discurso aqui nós vamos falar, né? E entender por que disciplina é liberdade. No livro da Joana de Ângeles, o nome do capítulo que está lá é Atividades Libertadoras, Educação e Disciplina da Vontade. Esse é o título que está lá. Então, para quem não sabe, nós estamos estudando o livro Despertar do Espírito, da Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E aí, esse livro traz assim, cada conteúdo é uma joia rara. Esse, então, nem se fale, porque toca assim, exatamente naquilo que é necessário para que cada um indivíduo possa progredir, sabendo que esse progresso depende dele mesmo, depende do esforço dele. Então, esse capítulo é muito interessante, muito bacana. Vou ler, então, as mensagens iniciais, né, que eu busquei, que está associada a esse conteúdo. A vontade é o leme de todos os tipos de força, pois governa todos os setores da ação mental. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Quem disse isso foi Emmanuel no livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier. Então, olha a importância, olha o valor que tem a vontade dentro das nossas escolhas, dentro do nosso crescimento e adiantamento moral, né? Agora, a outra frase foi buscada no livro Triunfo Pessoal, lá de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Sem a vontade bem direcionada, não há vida saudável. É a vontade que nos permite transformar instintos em pensamentos, hábitos doentios em saúde e conquistar a beleza e concretizar os ideais humanos. Então, também aqui a importância da vontade bem direcionada para que a gente possa conquistar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. Uma das bases do espiritismo é que nós somos espíritos em evolução. E se somos espíritos imortais, né? E em evolução. E se somos espíritos em evolução, olha o peso que tem a vontade nesse processo, né? Eu vou, então, fazer uma prece inicial, né? Hoje nós vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. E, feita a prece, nós iniciaremos no conteúdo bem, né? Do jeito que a gente faz. Senhor, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Que assim seja. Então, a gente já está acostumado com essa dinâmica aqui do programa. O Renato faz as perguntas e nós vamos, quem se sentir à vontade para responder, né? E aí você faz as suas colocações e eu também já vou inserindo também algumas coisas, né? Vamos lá.
Pergunta número 1. É isso. Então vamos lá. Tem um vídeo circulando nas redes sociais que trata da forma como as gerações reagem diante de obstáculos. As pessoas nascidas em 60, 70, 80, 90, anos 2000 e até hoje. Apesar de engraçado, é algo a refletir. Perdemos a capacidade de lutar pelo que queremos com o tempo? O que você atribui a essa condição? Muito bem, vou falar um pouco sobre esse vídeo. É bem engraçado. Tem um poço, uma poça de lama. E aí as pessoas dos anos 80, que é a minha geração, era uma geração ainda tratada bem do bruto, né? E aí as pessoas dos anos 80 pulavam nessa poça assim, ó, vup, e eu parar lá do outro lado. E aí tudo ok, ela seguia a vida, né? Aí a pessoa dos anos 90, ela já começava a querer cair no meio da poça. As pessoas dos anos 2000, elas já caía pranchada na poça, não dava conta de atravessar de jeito nenhum. E de 2000 em diante, 2010 e mais, nem sequer querer atravessar a poça, nem sequer pular a poça a pessoa queria. E a gente, assim, tem essas brincadeiras mesmo de que as crianças que nasceram um pouco antes, né, antes do século XXI, eram crianças que eram mais resistentes. Até a gente fala, mas a gente vivia na rua e não era tão doente. A gente brincava na lama e não era igual hoje, né? E aí, assim, às vezes é uma avaliação equivocada, né? Porque naquele tempo a gente nem tinha tantos recursos e a gente era submetido a várias situações que poderiam sim provocar males à nossa saúde de verdade, né? E nos tempos de hoje nós temos mais recursos. Naturalmente, era para as pessoas terem mais condições de resolver seus problemas, né? Era para as pessoas terem mais formas alternativas de buscar pular os seus obstáculos, né? Superar seus obstáculos. Mas o que a gente observa é uma sociedade bem doente e uma sociedade adoecida, como se não quisesse enfrentar essas dificuldades. Exatamente. E aí, o que você acha? Realmente a gente perdeu a capacidade de lutar? Olha, eu acredito que, em grande parte, a forma em que a educação está sendo tratada, ela está fragilizando as pessoas. Sim. As crianças, infelizmente, estão de uma forma assim que eles não aceitam serem contrariados em nada. Sim. E os pais, de alguma forma, estão perdendo a autoridade sobre os filhos. Sim. Porque os pais, eles precisam ser amigos dos filhos, mas não amiguinhos. Uhum. Eles precisam tratá-los com respeito, com amor, mas determinando limites, tendo disciplina, tendo organização na vida, para que ele possa saber conviver consigo mesmo e conviver com os outros. Sim. Porque nós estamos vendo as nossas crianças que não aceitam nenhum tipo de frustração. Sim. E aí eles não têm maturidade, porque eles não adquiriram, porque eles não foram orientados para isso. Não fizeram esse exercício de aceitar ou não, de aceitar as diversidades. Isso, né? Porque na vida nós temos muito mais não do que sim. Uhum. Então nós temos que fortalecer essa geração, essas crianças, mostrando a elas que nós estamos aqui para conviver. Sim. E para conviver de uma forma saudável. Respeitosa. E isso, para que isso aconteça, a gente precisa de ter esses limites, ter essa educação. Porque quando nós falamos assim, a criança, ela tem vontade livre, mas ela não pode ser assim. Ela precisa ser educada para que a sua vontade também não agride a vontade do outro. Exatamente. Né? Então, ele precisa ter aí essa, vamos dizer, essa condição de querer o bem para si e querer para o outro também.
Sim. Mas eu falo que a nossa família, infelizmente, está doente. Aham. Porque os pais não têm mais autoridade com os filhos e, infelizmente, a mídia que seria para auxiliar nesse desenvolvimento, muitas vezes ela tem denegrido as condições de vida das pessoas. Aham. Porque a gente tem visto aí na mídia o tempo todo profissionais da educação, profissionais da saúde, chamando a atenção para que as crianças tenham uma organização, uma disciplina para utilizar o celular, principalmente. As mães, às vezes a criança de 2 anos, 1 ano e pouco, ela está tendo algum problema, ela dá o celular e ela começa já trabalhar ali no celular. A criança de 2 anos sabe abrir o celular, achar jogos. Sim. E aí ele fica o tempo todo ali. E isso está limitando a capacidade dessas crianças de interagir com as outras. Sim. Eu vi uma reportagem esses dias que eu achei muito interessante, dizendo que muitos dos alunos que são diagnosticados com autismo, eles não são autistas. Eles só não sabem, não querem interagir com o outro, porque ele está tão acostumado Com a a tela. ter a tela ali na sua frente, ele não olha para os outros, ele não interage com os outros. Então, quando ele chega no ambiente de convivência, ele não consegue, porque Sim. aí ele está querendo voltar para aquilo. Eu falo que nós estamos precisando demais de ter espiritualidade. Não Sim. falo religiosidade, Aham. porque cada um Com a tem sua... a sua religião, Isso. com a sua crença. Aham. Mas a espiritualidade, que é essa condição, esse conhecimento das coisas ali, dos eventos, que vai dar vida, vai dar significado para as coisas. Nós precisamos ter esse significado Sim. para cada coisa. Sim. Sim, e é importante você falar sobre isso, porque tá muito comum, e no atendimento fraterno a gente tem essa realidade das pessoas falarem que perderam o sentido da vida. E perderam o sentido da vida, não sabe por que está vivendo, para que está vivendo, porque elas perderam esses significados, porque elas não entendem para que serve a vida. Isso, não valoriza a vida. Eu sempre costumo dizer que quando nós tivemos consciência de que nós somos espíritos imortais e que todos nós somos fadados à perfeição, nós vamos ter sentido para a vida. Uhum. Lembrando que tudo que acontece passa. As coisas boas passam, as ruins passam, e Sim. que nós precisamos de ter um direcionamento na nossa vida para que ela tenha um sentido mais real, né? De valor mesmo. Sim. Né? De que possamos ver o outro como irmão e nos ver como alguém que precisa crescer, evoluir, porque o progresso é inexorável. Querendo Sim. ou não, nós vamos progredir. Uhum. Né? Então, se eu me acomodo hoje, eu vou ter que, num determinado momento, despertar para essa situação. Para esse crescimento. E a gente entende que É. esse despertar ele vai acontecer. Ele vai né? acontecer, independente da nossa vontade. Independente da Porque a gente gente crer ou não. Isso. E muitas vezes as pessoas falam, olha, a pessoa não tem consciência, mas a consciência vai despertar um dia. Uhum. Todos nós teremos essa consciência um dia. Se não temos até hoje, mas nós vamos ter depois. Uhum. Né? Sim, e eventos da vida de cada um, porque esse despertar individual, eventos da vida de cada um vai direcionando para esse despertar, né? É. Então vamos lá para a segunda pergunta. Então vamos lá. Por que será que mais pessoas avançam em seus objetivos? Menos. 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 Que eu fiz uma correção. Eu não tinha passado pela correção. Por que será que menos pessoas avançam em seus objetivos de vida e a maioria, como na música, deixa a vida os levar? Sim. O que acontece? A gente vê poucas pessoas atingindo determinados objetivos. Pelo menos vamos pensar assim, materialmente e socialmente.
Mas se a gente for pensar também em evolução, progresso espiritual, isso também não é com a maioria, né? A maioria está ou estagnada, né? Ou então ainda não quer. Não despertou. Então, assim, alguns estão acomodados porque gostam e porque tem algumas vantagens desse comodismo, né? E outras pessoas já entenderam que a gente não está aqui de passeio, que a gente precisa de caminhar para frente, que a gente precisa evoluir, que a gente precisa melhorar em vários aspectos. Algumas pessoas já têm esse entendimento. Então, a gente vê, por exemplo, um espírito como o Chico Xavier, que era, né, evoluído comparado com nós, pessoas comuns. Ele era uma pessoa muito evoluída, né, comparado com a gente. Então, assim, a gente vê que, para ele, o Emmanuel, até nós vamos falar sobre uma pergunta que trata disso, o Emmanuel dizia para ele: disciplina, disciplina, disciplina. Então, discipline-se, porque você só vai conseguir cumprir com essa missão para a qual você foi mandado, né, colocado aqui nesse plano. Você só vai conseguir cumprir com essa disciplina. Então, assim, tem muitas pessoas que ficam almejando chegar no topo como aquele que chegou, que fica admirando aquele que está lá em cima, que fica admirando um guru que é sábio demais, e não imagina que para chegar até nesse lugar, o que ele passou, por onde ele andou, né? Como que ele caminhou essa caminhada que não é fácil, que é sacrificante. Então, por que então será que tanta gente não despertou para isso e algumas pessoas já conseguiram entender que é preciso caminhar para frente? E eu acho que nós precisamos lembrar que nós não somos uma página em branco. Nós estamos aqui numa caminhada evolutiva. E cada um de nós estamos num processo. Uns estão mais avançados e outros menos. Uns têm mais vontade, que é esse desejo de querer, de fazer, de evoluir, né? Que podemos dizer, como diz o Leon Denis, que a vontade é essa faculdade soberana da alma. Sim. Então é algo que está ali no nosso ser. Exatamente. E que nós podemos direcioná-la, muitos têm pouca vontade. Outros é porque ainda estão numa condição evolutiva inferior que não lhe dá essa condição. Mas quando a gente pensa no nosso objetivo de vida aqui, porque muitas pessoas falam que nós estamos aqui num mundo de provas e expiações para pagar dívida, para sofrer, e não é verdade, né? Nós sabemos que nós estamos aqui para adquirir aqueles valores que nós ainda não conseguimos, para evoluir, para crescer. E quando nós entendemos que nós estamos aqui nessa caminhada e que nós não podemos não podemos nos acomodar, porque ela é imperativa, ela vai ter que continuar. Sim. E também, quando nós reencarnamos, nós trazemos uma programação espiritual, que nessa programação nós nos comprometemos com essa evolução. Sim, né? Até eu quero dar uma pausinha aqui com relação a essa sua fala, porque é exatamente isso que vai às vezes, nos incomodar. Porque nós fazemos esse compromisso, nós temos um planejamento reencarnatório, e esse planejamento reencarnatório, quando a gente está distanciando demais dele, isso vai puxar a gente de alguma forma, né? Vai ligar um alertinha, né? Ali, às vezes, vem uma dificuldade maior para nos chamar a atenção. Sim. Né? Assim, eu acho muito importante a gente lembrar, Santo Agostinho, no Evangelho, Sim. ele fala que as nossas provas, todas elas são de acordo com as nossas forças, porque se nós não tivéssemos condições de superá-las, de superar as nossas dificuldades, nós não as teríamos, né? Porque o planejamento é feito para cada um segundo a sua capacidade. Sim. E aí ele fala, se nós não conseguirmos, é porque nos falta vontade.
Aham. Então, o que está nos faltando, às vezes, é essa determinação, é Sim. esse querer, Sim. né? É utilizar a nossa potencialidade na direção daquele bem que nós precisamos alcançar. Sim. Né? E eu penso que a nossa imaturidade espiritual é tanta que a gente se contenta com as migalhas das ilusões. Porque muitas vezes nós nos sabotamos porque eu quero um objetivo, muitas vezes eu me coloco objetivos que são inalcançáveis para eu ter a razão de dizer, olha aí, tá vendo? Ninguém consegue atingir isso daí, então como que eu vou lutar para atingir isso, né? Isso é muito comum, né? Aham. As pessoas quererem algo que ele sabe que naquele momento, às vezes, ele ainda não tem a condição. Sim. Para depois justificar a sua acomodação. Exatamente. Mas é importante a gente lembrar que os nossos objetivos, para que eles sejam alcançados, eles precisam ser trabalhados de uma forma racional, coerente. Sim. E sabendo que todos eles, para ser alcançados, têm muitas dificuldades. Sim. E que essas dificuldades, elas vão sendo superadas de acordo com a nossa determinação, com a persistência, o esforço, com a vontade, com o esforço. Porque também... Porque ninguém consegue nada sem esforçar. Exato. E como que a gente vai ter essa sensação de merecimento se eu não pude me esforçar, se eu não fiz nada para que aquilo fosse meu, para que aquele objetivo fosse atingido, né? Então, assim, a questão de merecimento, de você entender o que é a conquista, muito do Espiritismo fala que as coisas são de acordo com o nosso merecimento. Então, hoje eu estou na condição que eu estou porque eu mereço estar nessa condição. E esse merecimento está de acordo com o que é bom e de acordo com o que é as conquistas que eu fiz de coisas ruins. Porque nós fazemos muitas escolhas equivocadas, né? Temos o livre-arbítrio que, às vezes, nós não sabemos utilizá-lo de forma correta e enveredamos por caminhos que nos vai trazer consequências. Sim. Porque nós somos o resultado de nós mesmos, né? Exatamente. Eu gosto muito da fala de Joana de Ângeles, quando ela diz que nós somos arquitetos do nosso destino. Sim. Então, através da nossa forma de pensar, de agir, do querer, nós vamos construindo a nossa vida. Né? E nessa construção, nós vamos, por afinidade, pela lei da afinidade, conquistando também pessoas encarnadas e desencarnadas que vão participar conosco na busca desses nossos objetivos. Sim, né? Exatamente. Na busca e às vezes, muitas vezes, né, aqueles que nos compartilham a vida, encarnados ou desencarnados, também vão estar ali com o objetivo de impedir que isso seja alcançado. E vai depender da minha sintonia, do que eu espero que, se eu estou focada na direção daqueles objetivos que eu preciso atingir na minha vida, eu vou seguir com os irmãos que estão me ajudando para isso. Né? Do contrário, se eu fico me sabotando, eu também vou ter irmãos que vão gostar dessa sabotagem. Porque eles vão auxiliar de todo jeito. Sim. A gente vai ter companheiros que vão nos auxiliar. Né? Isso. André Luiz diz, diga-me o que pensas, que eu dir-lhe-ei quais serão suas companhias espirituais. Sim. Então isso é muito sério. Não? O nosso pensamento precisa ser disciplinado para o bem. Né? E muito interessante a gente lembrar que essa nossa vontade, ela tem que estar em concordância com a vontade do Pai. Sim. Porque nós somos regidos pelas leis. Exatamente. Pelas leis do Pai, né? Tanto que no Pai Nosso, né? Jesus nos ensinou, né? Que nós devíamos seja feita a vossa vontade. Exatamente. Então, a vontade dele tem que estar acima de tudo, e a nossa vontade em concordância com ele, para que nós possamos evoluir. Porque a vontade dele é só para o bem, para o progresso, né? Sim, paz, a harmonia. Exatamente. Terceira pergunta. Por que educar e disciplinar a vontade é tão difícil? E o que nos faz sermos ainda escravos dos nossos desejos?
realmente é muito difícil, né? Educar a nossa vontade, porque nós temos que estar alertas o tempo todo, começando pelos nossos pensamentos, Sim. porque são eles que vão nos ajudar a direcionar, né, a nossa vontade. Porque aí, se a gente não policiar mesmo os nossos pensamentos, nós vamos ter pensamentos de todo tipo, equivocados, né? Sim. Como diz o Manuel Filomeno de Miranda, eu gosto dele quando ele fala assim que o pássaro pode pousar na nossa cabeça, mas nós não podemos deixá-lo fazer ninho. Então, relacionado ao pensamento, Sim. ele fala que aí nós podemos ter um pensamento negativo, um pensamento ruim, mas não podemos ele não deixar pode progredir, que ele permaneça ali, né? Então, a dificuldade que nós temos de educar a nossa vontade é começando ali pelo nosso pensamento, pelo o direcionamento sempre no bem. Sim. Lembrando que, né, as leis divinas estão escritas na nossa consciência, Sim. como afirma os espíritos superiores a Kardec lá no Livro dos Espíritos. Então, se nós temos ali as leis, nós temos um direcionamento a seguir. Nós sabemos, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Sim. O que nós devemos fazer ou não. E desde pequenininho, né? Não tem hoje, até animais, né? Até animais, assim, né? a gente tem cachorros em casa e aí quando eles aprontam alguma, eu sei que eles não têm consciência do que eles estão fazendo, mas eles sabem que eles aprontaram. Eles não são judiados nunca nem nada. A gente conversa só. Eles ficam sem graça. Só de conversar com os bichinhos, eles ficam assim ressabiados no canto, tipo assim, eu fiz, mas pelo amor de Deus me desculpa. Mas é isso mesmo. E nós sabemos disso, das nossas limitações, das nossas dificuldades, mas sabemos o que é certo, o que é errado, o que a gente precisa fazer. Sim. Então é difícil, mas às vezes a gente fica acomodado na inércia, ali naquele bem-estar, entre aspas, né, e você sabe, não nos leva a ter uma ação sim, digna. E você sabe, né, que nós que somos espíritas, que a gente não é melhor do que ninguém, em nada, mas a gente tem essa consciência de que somos espíritos imortais e que nós não estamos aqui para brincadeira, para evoluir. Mas muitos de nós espíritas têm a desculpa que vai ter outra reencarnação para resolver, né? E aí acaba acomodando nessas questões assim, de que realmente nós não, pela nossa maturidade espiritual, nós estamos claramente na infância, muito mais próximo do primitivismo do que de um ser iluminado evoluído. Então, no segundo degrau da escala, sim, né? Então vai nos visitar muito mais a nossa características instintivas, nossas características de instintos vão ser a nossa tendência maior do que características de ser espiritual iluminado. Né? E por esse motivo eu acredito assim que nós somos igual uma criança quando você está tentando educá-la para que ela não se machuque, para que ela não faça coisas que são erradas, né? Eu sou professora de educação infantil dos menininhos de 3 anos. A gente passa maior tempo disciplinando esses meninos do que trabalhando com eles o que realmente importa, né, que é a parte de educação deles com amor, do trabalho todo que a gente tem que realizar com eles. Isso por quê? Porque eles preferem fazer coisas que colocam a vida deles em perigo do que brincar, por exemplo, né? E ainda mais hoje essa geração que realmente é muito voltada para as telas. Então, quando eles não estão na tela, eles estão fazendo coisas assim que a gente fala, como que essa criança conseguiu fazer isso? Então, ele se viu na tela, ele quer aparecer daquela forma, reproduzir aquilo. Sim, então assim, de toda forma a gente observa que nós todos somos espíritos ainda muito, muito infantis. Isso, somos espíritos que nós queremos ser, nós resistimos a esse trabalho de melhoramento. A gente resiste muito. É o comodismo mesmo, né? Então, quer aqui na zona de conforto e continuo sendo escravo das minhas deficiências, né? Sim. É muito mais fácil, entre aspas, né, do que
ter atitudes, né? Lutar e para para melhorar. superar essas dificuldades, né? Sim. E nós estamos aqui para isso, né? Sim. Então daí E a assim, importância da gente fazer isso com a gente mesmo, mas também tentar passar isso para os outros, principalmente para as crianças, né? Quem trabalha com crianças pequenas, ver o quanto que elas são desprotegidas da família, né? Então, elas precisam de ter uma segurança. Exatamente, né? Eles gritam por segurança, eles gritam por amor, eles gritam pelo olhar, pela atenção, que é tudo falho na família hoje. Porque a desatenção dos pais com os filhos é muito grande. Sim. Quando eu estava no trabalho do Amor Exigente, a gente via muito isso, e que eu achei que foi uma pena ter tirado esse trabalho mais participativo nas escolas, porque ele estava ajudando a direcionar as emoções das crianças. Sim. E eles conseguiam conduzir aos pais. Então, muitos pais chegavam e comentavam com a gente das atitudes que ele estava encantado com os filhos. Porque, muitas vezes, eles não têm uma atitude mais coerente porque não têm conhecimento também. Exatamente. É uma educação emocional que é necessária e que já é uma demanda que grita nas escolas há muito tempo e grita no seio familiar, porque são adultos que não têm essa educação emocional e, naturalmente, eles não vão conseguir lidar com isso na criança. A gente só consegue doar oferecer, o que tem, né? Então, se você não tem, como que vai auxiliar, né? Exatamente. Então, por isso que eu acho que era um trabalho tão interessante, um trabalho voluntário, e que perdeu-se muito. Pois é, precisava voltar. Porque, infelizmente, também os nossos governantes, eles não veem essa necessidade da formação integral do ser humano. Porque muito mais importante do que ele saber matemática, história e geografia, é ele ser um cidadão de bem. Ele ter valores, ele procurar ter uma vida digna, né? E auxiliar os outros que estão ali também dessa forma. Porque ele precisa do conhecimento intelectual, mas ele precisa do conhecimento moral e espiritual também. Se não for junto, não, as duas asas. A educação não se efetua, né? Vamos lá? Mais um? Faltam só 2 minutos, está quase acabando, mas nós vamos lá. Passa rápido, né? Na música Há Tempos, de Legião Urbana, tem uma frase que representa muito: disciplina é liberdade. Emmanuel dizia para Chico que ele precisava de apenas 3 coisas para concluir com êxito as suas tarefas aqui: disciplina, disciplina e disciplina. Porque quando disciplinamos nossa vontade, nós tornamos livres. Por que será? E é uma verdade. Porque quando nós disciplinamos, nós temos uma diretriz, nós temos uma organização, uma conduta que vai direcionar as nossas ações para o bem da sociedade, da comunidade que nós estamos, para o nosso próprio bem, nós vamos nos tornar livres. Nós não temos aquela preocupação de que aquilo que eu estou fazendo pode ser observado de uma forma negativa, que eu estou mal comigo mesmo, porque a disciplina nos traz essa liberdade de ação dentro do bem, e aí eu posso escolher de uma forma sensata, racional, segura, o que é melhor para a gente, para todos nós. Para o indivíduo e para a coletividade. A educação hoje, infelizmente, eu estou falando da educação da escola, porque eu aposentei, mas não saí da escola. Hoje o que falta na escola é disciplina. E esse direcionamento da disciplina para que as crianças tenham essa vontade de ter uma vida diferente, para ter uma vida melhor. Às vezes a gente vê crianças que
elas estão reproduzindo exatamente aquela situação difícil que os pais estão vivendo. E assim, ao longo da história, a gente vê que as crianças que convivem ali num ambiente violento, eles se tornam um adulto violento. Então, ele precisa ser um trabalho geral, feito na família, mas direcionado para essa criança, para que ela se torne um adulto livre. Sim. Livre das amarras do mal, do vício, né? Da violência. Porque e ela só faz isso quando ela tem uma disciplina interior, que ela consegue raciocinar, quando ela consegue ser capaz de ter um sentido para a vida. Exato. Buscar esse sentido pra Exato. vida, né? Isso. E é tão interessante que nós, no geral, por causa da nossa infância espiritual, por causa da nossa imaturidade, e a gente vê isso muito nas crianças, muitas vezes a gente pensa que a disciplina é para nos segurar, nos limitar, nos prender. Isso, E eu acho bem interessante essa frase da música, justamente porque a disciplina nos liberta das nossas dificuldades, nos liberta das nossas imperfeições. E eu acho que até o conceito de disciplina é equivocado. Sim. Porque a gente pensa na disciplina, alguma coisa ali, uma obediência engessada, que você tem que fazer aquilo ali. Exato. Não, disciplina é você ter uma conduta orientada, educada, uma conduta que te leva ao bem. Sim. Para você mesmo e para o outro. Para os outros. Né? Porque nós temos que lembrar que todos nós temos direitos e deveres. Nós estamos numa sociedade e nessa sociedade nós precisamos de atuar dessa forma. E aí, se nós começarmos a termos essas condutas mais racionais, eu vou dizer assim, eu acho que nós vamos ser somos muito mais livres. Sim. Porque quando fala disciplina, antigamente você pensava, não, é alguma coisa engessada ali, eu tenho que obedecer sem raciocinar. Não, exato, não é isso. Não é. Eu tenho que ter uma conduta racional, sim, direcionada para o bem. Sim, né? E a gente consegue ter esse pensamento dessa forma sempre que nós buscamos compreender melhor esclarecimento. O Espiritismo traz muito isso para a gente, porque Exatamente. Nós temos capacidade de entender primeiro as nossas limitações, buscar o autoconhecimento para compreender as próprias limitações e entender que se somos espíritos que evoluem, se somos espíritos que trabalham para que o futuro que a gente espera seja um futuro melhor, né? Se a gente quer isso para os outros e a gente quer isso para a gente, né? Então, o Espiritismo traz essas ferramentas, né? Exatamente. Que são ferramentas de melhoramento, ferramentas de caminhar para frente, de caminhar para melhorar, de caminhar para atender a esse esforço da vontade, de disciplinar a vontade, educar a vontade, né? O Espiritismo nos chama muito a atenção, se nós começarmos a analisar toda a nossa doutrina, para a nossa reforma interior. Nós só vamos evoluir a partir do momento que nós tivermos uma visão mais ampliada, né, do Evangelho, do bem. Né? Sim, e do ser espiritual que somos. E para que essa reforma interior aconteça, nós temos que começar pelo pensamento, educando a nossa vontade, direcionando a nossa vontade para o bem. Sim. Né? Senão nós não conseguiremos. Sim. Né? É isso aí. Nós não vamos progredir para a última pergunta, acho que era a última que chegou, assim, né? Analisando, eu acho que a gente falou de tudo. Respondeu ela, né? Que a pergunta seria, nas suas experiências trabalhando nas atividades do amor exigente, qual a importância que você atribui à educação e à disciplina da vontade? Então, que a gente falou até agora. Sim. A máxima importância. A importância é extremamente máxima. Exatamente. E aí nós aqui abrimos também para algumas dicas de o que nós podemos buscar, né, para nos organizarmos de forma que nós procuremos o nosso autoconhecimento,
de forma que a Isso. gente compreenda os nossos dilemas, as nossas dificuldades, nossas imperfeições e busquemos meios de, ao invés de nos depreciarmos, como é o comum, né? Ou a gente nega o que a gente é, ou a gente, uma vez que a gente tem um pouco de consciência do que se é, ao invés de buscar meios de nos elevar, nós buscamos meios de nos depreciar, né? Desvalorizamos, né? A pessoa, o espírito que somos. Então, o espiritismo tem N possibilidades. Temos também fora do espiritismo vários caminhos, né? O amor exigente é um desses, né? Que ajuda nesse processo de equilíbrio emocional, né? Familiar, né? É muito bom, já participei e acho maravilhosa aquela proposta, né? Porque, na verdade, busca ali a espiritualidade, Sim. né? E essa espiritualidade nos conduz, de certa forma, para uma convivência mais saudável. Mas o espiritismo é uma ferramenta importantíssima, Sim. né? Para que nós possamos nos conhecer. Porque se nós não nos conhecemos, como que nós vamos trabalhar as nossas dificuldades se nós não sabemos quais são? Né? Sim. Então, nós precisamos de nos conhecer para que possamos enfrentar as nossas dificuldades e solucioná-las. Porque temos essa, às vezes, como você disse, essa péssima mania de nos depreciar, mas nós temos que entender que nós estamos aqui para serem valorizados, para conquistar só o melhor. Né? Isso. E então, se nós ainda não conseguimos, nós sabemos que temos uma série de dificuldades, mas nós temos muitas ferramentas que podem nos auxiliar para que a gente possa resolvê-las, né? E ir crescendo um pouquinho a cada dia. Né? Justamente. Nenhuma reencarnação é para atrasar, todas são para progredir. Então, mesmo que eu não enxergue que eu tenha melhorado nada nessa vida, eu melhorei. E às vezes fica estacionado. Né? Pode estacionar. Graças a Deus a gente não retroage, né? Mas é importante demais a gente lembrar que estamos aqui para evoluir, para progredir, e que a nossa reencarnação é uma bênção. Né? Sim. Eu falo que a maior prova do amor de Deus para conosco é a reencarnação, nos dando essa possibilidade de nos melhorar, de fazer as mesmas tarefas que fizemos em vidas anteriores, mas de forma diferente, né? Sim, viver novas versões nossas. Isso. Né? Então, é essa oportunidade bendita de podermos crescer, evoluir, né? Através dessa vivência aqui. Sim. Nós queremos agradecer a Leni, né, por estar aí acompanhando a gente. Obrigada, viu? Boa noite. Ela oferece pra gente uma boa noite, muita luz. Boa noite, viu, Leni? E nós já encerramos, né? Já está esgotado o tempo, já estamos encerrando. Agradecemos muito por esse bate-papo tão gostoso, maravilhoso, né? Pelas suas palavras sábias, a gente admira e respeita demais, né? A sua forma de se colocar, né? Além de sábia, muito humilde. Eu quero agradecer muitíssimo pela oportunidade de estar aqui. E os seus elogios, eu acho que estão muito além daquilo que eu estou merecendo. Mas acho que todos nós estamos aqui com esse objetivo, né, de crescer. E se Deus permitir, né, e que nós possamos ter essa força, essa vontade para a gente conseguir evoluir um pouquinho mais, né? Sim. Permitir ficarmos mais por aqui, né? Sim. Que alguns já estão bem velhinhos, né? Né? Mas que aproveitemos cada instante, né? Então, muito obrigada a você, Rosália. Muito obrigada, viu, Renato, por estarmos aqui hoje. E nós vamos encerrar com uma prece, né? Que vai ser conduzida pela Rosália. Senhor Jesus, nós queremos te render graças
por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos para discutirmos esse assunto tão importante. Agradecemos pela vida, agradecemos pela bênção dessa reencarnação e queremos, Senhor, pedir que esteja conosco, direcionando as nossas ações, as nossas atividades, de acordo com a sua vontade, e que a nossa vontade esteja coerente com a vontade do Pai. Que possamos assim progredirmos, buscando aquilo que nós nos comprometemos, aquilo que de alguma forma planejamos no plano espiritual. Fique conosco, Senhor, abençoando-nos hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Boa noite a todos. Uma ótima noite.